O que você faria se estivesse se declarando para alguém, mas essa pessoa te vê como um brother? Pois é, Tomo-chan wa Onanuko passa exatamente por isso. O anime começa com Aizawa Tomo se declarando para Zenitsu, falando que o ama. Tomo pergunta a Jun se ele dará uma resposta para ela agora. Ele fala que também a ama, porém como parceiro. Apesar da cara abalada, Tomo não irá desistir de conquistar Jun. Depois da declaração de Tomo, já corta para a cena dela indo para a escola, junto de Jun. Os dois ficam conversando sobre quando eram mais novos e que brincavam juntos quando pequenos. Eles foram a escolas diferentes no ensino fundamental, mas a partir do 7º ano, eles se reencontraram para poderem ir juntos para a escola como antigamente. Zenitsu estranha Tomo de saia, acha que ele está um pouco empolgado para estar usando saia. Então Tomo percebeu que Jun via ela como um homem. Jun fala que eles vão perder o ônibus e manda ela acelerar o passo de uma forma sus. Ela fica irritada e manda logo um punch na costela dele. Nessa hora descobrimos que a prota sabe karatê. Essa com certeza estava treinando com Miyagi-san. Chegando na escola, percebemos que a prota tem um pouquinho de imperatismo, só um pouquinho. Em seguida, Tomo pede para Misuzu falar alguma coisa pro Jun no lugar dela. Porém, Misuzu dá uma resposta curta e grossa, falando que Tomo está colhendo o que plantou, pois quando pequena só brincava com meninos, e no 7º ano brigava com meninos de outras escolas. E podemos ver que Misuzu guarda rancor de Tomo, por nunca ter brincado com ela na infância. Misuzu fala que nesse ponto, é melhor que Tomo se torne logo um menino. Tomo pergunta se Misuzu também irá tratá-la igual um homem. Misuzu fala que gostaria, mas que diferente do Zenitsu, ela viu coisas que abalam a mente. Misuzu fala para Tomo mudar sua forma de falar, sendo mais suave, educada e menos direta. Tomo testa sua nova forma de falar, porém Jun a zoa, falando que está parecendo um velho. Tomo fica irritada e manda Jun vir para cima, porém acaba parecendo um pouco de seu Sugoi Dekai. Tomo pede uma pausa na briga, porém Jun ainda quer brigar. E então ela fica braba e manda logo um punch na cara dele. No dia seguinte, indo para a escola, Jun pede desculpas por ontem. Jun fala que Tomo saiu metendo soco nele e mostra o estrago que ela deixou. Jun fala que Tomo tem batido muito nele ultimamente e tenta fazê-la rir com cócegas. Porém isso a deixa irritada e ela bate nele de novo. Porém, Jun continua pedindo desculpas. Jun fala que sem ela por perto, a vida fica chata. E então ele fala que não aguenta que ela ignore ele por nem mais um segundo. Ela fica com vergonha e começa a falar com ele. Jun fica feliz e fala que Tomo é a melhor parceira que ele poderia ter. Partindo para a hora do almoço, podemos ver que Misuzu e Jun não se dão muito bem. Jun fala que o frango frito da Tomo está com uma cara ótima. Tomo diz que ele pode pegar e eles a manda logo para dentro. Tomo se questiona se agora deveria usar os palitos. Agora, com esse belo dia na escola, chega esse traste e pergunta se Jun e Tomo praticam um esporte intenso juntos. Jun imagina que ele está falando de karatê e comenta que fazem desde pequenos. Misuzu fala para Tomo que Jun estava falando que Tomo e ele praticam um esporte intenso juntos. Tomo fala que é verdade. E então Misuzu fala que não é isso e explica para Tomo. Tomo chega furiosa e enche ele de porrada. Misuzu vai até o traste e explica para ele a relação de Jun e Tomo. E então ele fala que a relação deles é interessante. Misuzu fica braba e fala que é a única que pode se meter na relação deles. Partindo para esse clima chuvoso, Misuzu pergunta para Jun se ele esqueceu o guarda-chuva também. Ele fala que já está contando com uma pessoa, porém ela também. Eles irão disputar para ver quem não irá se molhar. Eles estavam passando tempo conversando sobre quando eram crianças. Misuzu pergunta para Jun por que ele não entrou para nenhum clube. Ele fala que faz karatê no judô da família da Tomo. E comenta que os clubes são separados entre masculino e feminino. E fala que se não estivesse com a Tomo não teria graça. Misuzu fala qual é a dele e fala se ele já pensou na possibilidade da Tomo arranjar um namorado. Ela fica descascando ele falando umas poucas e boas. Jun fica irritado e empurra Misuzu para a chuva. Eles ficam se encarando igual faroeste. Até que Tomo chega e pergunta o que eles estão fazendo. Misuzu conta que eles dois esqueceram os guarda-chuvas. Jun fala para Tomo esquecer Misuzu e eles irem embora juntos. Porém, Tomo prefere ir embora com a Misuzu. Porém, ela diz que não pode dividir o guarda-chuva com Jun e manda Tomo ir com ele.
No caminho para casa, Jun percebe que Tomo está se molhando e pede para ela chegar mais perto dele. Porém, Tomo fala que não tinha problema ela se molhar, pois tinha acabado de sair do clube de karatê. E então ele dá uma cafungada nela e fala que ela nem está fedendo a suor. Tomo fica envergonhada e larga no pinote. Depois de muito correr, Tomo se cansa e Jun a alcança. Ele repara um detalhe e larga no pinote. No outro dia, Tomo está pronta para deixar só os restos do Zenitsu. E então Tomo usa a parte para cima e chuta a cara dele mais forte que um jogador de futebol. Depois de resolver as coisas na base do diálogo, eles ficam conversando um pouco. Zenitsu comenta que deve ser difícil ser a única garota. Tomo fala que é de boa, porém que gostaria de poder lutar contra outras garotas. E comenta que na primeira luta dela, quando testam as habilidades das alunas novas, ela se empolgou um pouco. Tomo fala que talvez seja um fracasso como garota, até que o gado do Zenitsu falou que isso não é verdade, e que achou ela muito charmosa. Tomo fica feliz, pois é a primeira vez que um cara fala algo assim para ela. E então Tomo pergunta o que parece feminino nela. Ele acaba olhando pro Sugoi e decai dela, e com vergonha fala que não estava olhando, e que não encontrou nada. Tomo fica triste ao pensar que ele estava mentindo. Ele fala que não gostaria que ela mudasse, e que ela é muito charmosa do jeito que é. E fala para Tomo confiar mais em quem ela é agora. Saindo do judô, aparecem duas garotas estranhas, querendo falar com o Zenitsu. Elas veem ele saindo do judô, junto de Tomo. Ela agradece pela ajuda dele e Ose. No início, elas pensam que Tomo é um colega de Misaki, que eu chamo de Zenitsu. Porém, elas olham melhor e vê que Tomo é uma garota. De volta para a escola, Misuzu fala sobre a nova amizade que Tomo fez no clube de karatê. Mano, essa mina gosta de incomodar o cara, hein? Partindo para a aula, Tomo percebe que esqueceu seu livro de inglês e pergunta se Jun deixa ela ver no dele. Então, Jun aproveita para perguntar a Tomo sobre esse novo amigo que ela fez. E então ela mostra uma foto do Misaki para ele. Porém, pela aparência do Misaki, ele pensa que é uma garota. Então Jun pergunta para Tomo como ela se sentiria se Misuzu começasse a namorar e ficasse tão vidrada nele que parasse de falar com ela. Tomo responde que nem consegue imaginar Misuzu sendo assim, e fala que não seria certo reclamar disso, porém que se sentiria meio solitária. Tomo vai beber um refrigerante e já chega as duas querendo resolver o assunto do Misaki com ela. Tomo fala que não parece que elas querem ser amigas dela, e que não sabe a idade delas, mas que se é para entrar numa briga que seja para valer. Tomo pergunta se elas estão prontas, e elas cagam nas calças. Tomo fica chateada, pois queria bater naquelas garotas. Misuzu pergunta se Tomo está planejando bater nessas garotas. Tomo fala que não é maldosa assim e irá pegar leve. Misuzu fala que garotas do ensino médio não se comunicam com os punhos, mas Tomo não dá ouvidos, pois pensa que elas querem brigar. Então Tomo se encontra com elas e pergunta sobre o que querem conversar. Elas, que já estão tremendo na base, falam que não é nada sério e perguntam se ela poderia sair dessa postura de combate. Tomo responde que vai depender da conversa. Tomo está pronta para mandar elas duas para o hospital. As duas explicam que gostam do Misaki e que viram Tomo se dando bem com ele. Tomo fica muito feliz, pois acredita que elas querem conselhos amorosos, e fala que elas deveriam ter dito isso logo de cara. Acabamos descobrindo que Tomo sempre teve o sonho de dar conselhos amorosos para alguém, e fala que se quiserem a ajuda dela, é só pedir. Tomo fica impressionada, que nunca pensou que ia dar conselhos amorosos. Tomo comenta que agora parece que é totalmente uma das garotas. Misuzu comenta com Tomo se ela sabia como chamavam ela pelas costas no 7º ano. Misuzu fala que chamavam ela de matadora nata de mulheres. Tomo responde que nunca matou ninguém. E então Jun chega e a chama para a cantina. E assim termina o primeiro episódio, com Jun tomando uma cotovelada na cara. E mano, falando sério, animezinho bom demais. Se você gostou do vídeo, não esquece de estar se inscrevendo no canal e deixando o like para fortalecer, fechou? E nós nos vemos num próximo vídeo.